Olá, tudo bem? Quem acompanha o mundo dos investimentos já está mais do que acostumado com essa sigla, PIB. Ela aparece em todo noticiário, mexe com a bolsa, mas, afinal, o que ela realmente significa? Nessa nossa análise, vamos desvendar de uma vez por todas o que é o PIB e por que ele tem tanto poder sobre o rumo dos investimentos. Pois é, toda vez que sai um novo resultado, a sigla vira manchete. PIB subiu, PIB caiu, mas por que tanto alvoroço? Por que o PIB é tão crucial assim? A resposta é simples. Entender o impacto dele é o primeiro passo para tomar decisões mais espertas e estratégicas na hora de investir. Então, para começar a entender, vamos pensar numa analogia que ajuda muito. Imagina o PIB como se fosse, sei lá, um grande termômetro da economia. É isso mesmo, um termômetro. Ele serve para medir a temperatura, para a gente saber se a saúde econômica de um país vai bem ou não. E a lógica é bem parecida com a de um termômetro de verdade, sabe? Se o PIB está subindo, é sinal de que a economia está aquecida, está crescendo. Ou seja, as empresas estão produzindo mais, as pessoas estão consumindo mais. Agora, se o PIB começa a cair, aí acende um alerta. É como se a economia estivesse com febre, indicando uma contração, talvez o início de um período mais complicado. E para isso não ficar só no campo das ideias, vamos trazer para a realidade. Olha só esse número. Em 2023, o PIB do Brasil chegou a 10,9 trilhões de reais. Sim, trilhões. Esse dado é calculado pelo IBGE. É um número, assim, gigantesco, que representa o valor de tudo o que o país produziu em um único ano. É muita coisa. Ok, 10,9 trilhões é um número enorme, a gente já entendeu. Mas ele por si só mostra o tamanho da coisa, né? Para entender a história que esse número conta, a gente precisa ir mais fundo. Afinal, o que exatamente é o Produto Interno Bruto? Bom, a definição mais técnica é essa aqui. O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais que foram produzidos numa região durante um certo período. Pode ser um carro, uma consulta no médico, um aplicativo de celular, tudo entra. Mas tem uma palavrinha aí que é a chave de tudo: finais. Guarda bem essa palavra porque é esse detalhe que muda todo o jogo do cálculo. E para entender essa história de bens finais, o exemplo do pão é perfeito. Pensa comigo. Para fazer o pão, primeiro a gente tem o trigo, certo? Que é a matéria-prima. Depois o trigo vira farinha, que é um produto intermediário. E só no final a gente tem o pão, que é o produto final que vai para a padaria. O PIB só vai contar o valor do pão. Por quê? Porque o preço do pão já inclui o valor da farinha e do trigo. Se a gente somasse tudo, estaríamos contando o trigo 3 vezes. Isso evita o que a gente chama de dupla contagem e impede que o número do PIB fique inflado artificialmente. Agora, atenção aqui porque esse é um ponto que confunde muita gente, até investidores experientes. O PIB não é a riqueza total de um país, não é o cofre da nação, sabe? Ele é um indicador de fluxo, não de estoque. Pensa assim, o PIB é como um filme que mostra tudo o que foi produzido durante um ano. Já a riqueza total do país seria a foto de tudo que ele acumulou ao longo da história. São coisas bem diferentes. Tanto que, se um país parasse de produzir tudo por um ano, o PIB dele seria zero, mesmo ele sendo muito rico. Beleza, já entendemos o que é e o que não é o PIB, mas a história fica um pouco mais complexa e mais interessante, especialmente para quem investe. A gente precisa conhecer a diferença crucial entre dois tipos de PIB, o real e o nominal. E olha, eles podem contar histórias mas bem diferentes sobre a economia. Então vamos lá. De um lado a gente tem o PIB nominal. Ele usa os preços do momento, os preços correntes. O problema? Ele pode subir só porque os preços subiram, por causa da inflação. Ou seja, ele pode nos enganar. Do outro lado, tem o herói da nossa história, o PIB real. Ele é calculado com preços constantes, de um ano base. Na prática, ele tira o efeito da inflação da conta. É o PIB real que nos diz se o país de fato produziu mais carros, mais pães, mais serviços. É o crescimento real do volume. E é por isso que esse é o número que todo analista e investidor fica de olho. Ok, o PIB é super importante, isso a gente já viu, mas é fundamental entender que ele não é perfeito. Como qualquer indicador, ele tem seus pontos cegos. Ele é, sim, muito poderoso, mas ele não conta nem de longe a história completa sobre a qualidade de vida e o bem-estar de uma nação. Uma das formas de tentar olhar um pouco além do número total é usar o PIB per capita. A conta é simples, a gente pega o valor total do PIB e divide pelo número de habitantes. O resultado seria, em tese, a fatia do bolo que caberia a cada pessoa. É uma média, e como toda média, ela pode esconder muita coisa.
E é aqui que entram as grandes limitações. Um país pode ter um PIB per capita nas alturas, mas se a renda for super concentrada, isso significa que poucos estão ganhando muito e a maioria da população não vê a cor desse dinheiro. Fora isso, o PIB não mede se a educação é boa, se os hospitais funcionam. E tem mais, ele ignora totalmente a economia informal, todo aquele dinheiro que circula por fora dos registros oficiais, que no Brasil a gente sabe é gigante. Certo, vimos o que é, como se calcula, o que ele esconde, mas agora a pergunta de $1 milhão. Como tudo isso afeta, na prática, o mercado financeiro? Como isso impacta as decisões de quem investe? É aqui que o PIB deixa de ser só um número e vira uma ferramenta de estratégia. Vamos pensar no cenário de PIB em alta, crescendo forte. O que acontece? Bom, isso geralmente cria um ciclo positivo, uma bola de neve do bem. A economia aquecida significa que as pessoas estão comprando mais, as empresas estão vendendo e produzindo mais, e por isso contratam mais gente e lucram mais. Esse otimismo todo aumenta a confiança para investir e, de quebra, atrai capital lá de fora. É basicamente um sinal verde para o mercado. Agora, o outro lado da moeda, um PIB fraco, caindo ou pior, negativo. Aí o sinal de alerta acende com força total. Isso quer dizer que a economia está encolhendo e o fantasma da recessão começa a aparecer. Com isso, a confiança de todo mundo vai lá para baixo e os investidores, claro, ficam com um pé atrás, muito mais cautelosos. O apetite por risco diminui bastante. E olha, o efeito dominó não para por aí. O Banco Central fica de olho o tempo todo nas tendências do PIB. Se a economia está muito aquecida e a inflação está subindo, o que ele faz? Sobe a taxa de juros, a nossa famosa Selic, para dar uma freada. Se a economia está fraca, ele pode baixar os juros para estimular. E qualquer mexida na Selic, por menor que seja, impacta diretamente a rentabilidade de tudo. Ações, fundos imobiliários, títulos do governo, tudo mesmo. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. O PIB, por definição, é sempre uma foto do passado, né? Ele mostra o que a economia já fez. Mas a pergunta é, será que essa foto do passado pode ajudar a prever o futuro de uma carteira de investimentos? A resposta é que, ao analisar as tendências, ao entender o que está crescendo e o que está caindo, o PIB se torna uma bússola. Entender o PIB não é só olhar pelo retrovisor, mas sim ter uma ferramenta poderosa para tomar decisões mais inteligentes e preparadas para o que vem pela frente.